E aí, queridos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, a ideia agora é a gente fazer uma aula virtual. Mas para essa aula virtual acontecer, você precisa fazer algumas coisas também. Então, pensa comigo, vamos lá. Primeira coisa, se você não vai fazer essa aula, não tem por que você continuar assistindo esse vídeo. Porque aí você não vai prestar atenção, vai acabar perdendo coisas importantes. Se você for fazer essa aula, pode continuar assistindo. Então a ideia é o seguinte, vou passar aqui algumas regras para a gente conseguir ter uma boa aula e você conseguir aprender alguma coisa. Primeira regra, se não for fazer nada, se você for fazer a aula, vai direto agora para o seu navegador e fecha todas as abas, deixa só o vídeo aparecendo. Segunda coisa importante, pausa o vídeo quando eu pedir para você pausar. Às vezes você vai precisar fazer uma pesquisa e aí eu peço para você pausar o vídeo e aí você vai lá, faz a pesquisa e volta e a gente continua a aula normalmente. Outra coisa importante, para essa aula a gente vai usar o livro didático, usar lápis, caneta, borracha. Então já vai lá, pega uma folha também, uma folha de fichário, pega o livro didático e a gente já vai começar. Bom, a ideia aqui é falar sobre o Kafka. Eu mandei essa leitura para vocês, muitos já fizeram o exercício, já entregaram, mas alguns ainda não. Não importa se você fez ou se você não fez, a ideia é a gente agora ler o texto juntos. Normalmente na sala de aula a gente lê uma, duas, três vezes. Então a ideia agora é a gente abrir na página 50 e acompanhar a leitura do texto do Kafka. Kafka, a metamorfose. Eu não vou ficar filmando o tempo inteiro o meu rosto, porque dá trabalho filmar, dá trabalho editar também, e tem muitas outras aulas para eu fazer. E também vou já adiantar para vocês que nem todas as aulas vão ter essa qualidade, né? Esse vídeo demorou um certo tempo para eu editar, para eu fazer, então espero e conto com a compreensão de vocês. Vão ter vários formatos diferentes de contato entre a gente. Um deles será o vídeo, mas não sempre, tá bom? Então, por que eu estou filmando a tela? Porque é mais fácil para vocês acompanharem a leitura e é mais fácil também para a gente acompanhar o aprendizado. Vamos lá então agora para o texto Kafka, a metamorfose. Imagina você acordar transformado em um inseto. O que você sentiria? Pense você transformado num besouro, transformado numa barata, comendo resto de lixo, comendo coisas um tanto quanto inconvenientes. Ia ser estranho, né? Agora pensa nos sentimentos que você sentiria, porque você não ia acordar como uma barata e esquecer que você foi um humano. Na verdade, você ia acordar transformado em uma barata, sabendo que você era um humano até na noite anterior, e agora se transformou num inseto cheio de patas e casca dura. Esquisito, né? É essa história que o Kafka vai narrar. Então é muito importante a gente perceber isso. O que ele quer dizer quando o Gregor Samsa, personagem dessa história, acorda transformado numa barata? O que isso quer dizer em relação ao sentimento que ele sente do mundo, em relação ao sentimento que ele sente dele? É isso que a história de alguma maneira vai abordar. Então nessa história, né, a gente tem aí como escritor o Kafka. O Kafka nasceu em 1883, ele nasceu em Praga, atual República Tcheca. Teve uma relação conturbada com o pai, foi bem difícil, inclusive a relação dele com o pai depois se configurou em um conto, né? No livro que eu tenho, que eu emprestei para o Henrique e para mais alguém da sala, tem a Metamorfose e também tem Carta ao Pai. Tem esse conto lá. Ele escreve uma carta para o pai explicando as coisas que ele sentia, os sentimentos que ele sentia quando encontrava o pai. É bem complicado, é bem triste na verdade, mas de alguma forma isso influenciou a literatura dele. Ele fez textos por conta disso também. Mas podia ser diferente, né, gente?
Então, como é que vai funcionar essa leitura, galera? Eu vou fazer a leitura não integral do texto, porque não dá para fazer a leitura inteira, são 3 páginas de texto, então é muita coisa. Eu vou ler alguns parágrafos que eu selecionei e algumas palavras que vocês vão anotar aí no quadro de palavras para depois criar um exemplo. Não esquece de colocar palavras do texto na sua folha, grifar as palavras que aparecem nesse texto e depois anotar em palavras novas e criar um exemplo, tá bom? Então vamos lá para a leitura do primeiro parágrafo. Certa manhã, quando Gregor Samsa abriu os olhos, após um sono inquieto, viu-se transformado num monstruoso inseto. De costas ficou, e ele as sentia duras como couraça. Ergueu levemente a cabeça e viu que o seu ventre estava grande, curvo, castanho e dividido por profundos sulcos. A colcha não se sustinha sobre o convexo abdômen e escorregava para o chão. As pernas não eram 2, mas inúmeras e lamentavelmente finas e agitavam-se sem que pudesse contê-las. Então a gente tem aqui a primeira parte do texto, a gente tem a palavra monstruoso no primeiro parágrafo. É interessante perceber isso, porque ele não acorda como um inseto, ele acorda como um monstruoso inseto, e isso tem uma diferença muito grande. Depois ele vai falar um pouquinho ali no segundo parágrafo da palavra colcha e a palavra sulco. É bem aqui quando ele fala assim, ele está descrevendo como ele está, né? Ergueu levemente a cabeça e viu que o seu ventre estava grande, curvo, castanho e dividido por profundos sulcos. O sulco aqui seria uma leve depressão, uma espécie de espaço fundo entre 2 lugares. É como se fosse a duna da areia, que tem aquelas dunas da areia do Egito ou da praia, que tem aquelas depressões, aqueles buracos entre uma duna e a outra, que você não consegue ver o fundo. Isso seria uma depressão terrena, né, no campo da geografia. Então seria como se fosse um buraquinho ali, né? Depois ele fala, a colcha não se sustinha sobre o convexo abdômen. A colcha, para quem não sabe, colcha é o cobertor da cama. Seria mais ou menos um lençol de cama. Não é um lençol de cama, porque lençol de cama já tem nome, mas é a coberta que fica ali em cima da cama. Beleza? Então agora a gente vai para o terceiro parágrafo para discutir algumas coisinhas. Vai aparecer no terceiro parágrafo a palavra caixeiro viajante. E caixeiro viajante, eu trouxe uma foto, como esse texto é bem antigo, né? O caixeiro viajante é tipo o equivalente a um vendedor de pano de prato, de panela, ou de qualquer coisa que venha bater na sua porta aí, alguém vem vender, sabe aquele vendedor? É mais ou menos a mesma coisa. É um vendedor que bate de porta em porta. Mas o caixeiro viajante fazia isso viajando por cidades inteiras. E ele fazia isso no cavalo e levava às vezes a sua compra ali junto com esse animal. Caixeiro viajante, então, é uma profissão que existe até hoje, mas de alguma maneira diferente. E o Gregor Samsa, personagem da história, é um caixeiro viajante. Então vamos lá, o terceiro parágrafo, a gente vai fazer a leitura dele. Começa com, que diabo terá me acontecido? Ele começa a questionar o que está acontecendo. Como é que ele foi acordar virado um inseto? Que diabo terá me acontecido? Perguntou-se. Pesadelo não seria. O quarto, pequeno, arrumado ao jeito masculino, de tão familiares paredes, era o seu quarto. Na parede rente à mesa onde se encontravam espalhadas as amostras de tecidos. Porquanto Sansa era caixeiro viajante. Estava ali a gravura que há bem pouco tempo recortara de uma revista ilustrada e que colocara numa bonita moldura dourada. Essa gravura representava uma senhora muito espigada, com gorro de pele e uma boá, também de pele, enroscada no pescoço, exibindo pesado casaco, dentro de cuja larga manga todo o antebraço se escondia. Vamos parar um pouquinho, vamos pensar aqui nas palavras, né? A palavra caixeiro viajante, a palavra espigada, também que apareceu aí. Aqui na tela você vai ver o boá.
Boá é essa vestimenta aqui, né? Como se fosse um cachecol, só que é feito com pele. Também pode ser feito com penas. Boá é essa vestimenta. Espigada. O que será que significa espigada? Significa que a mulher estava ereta nesse quadro. Então agora eu vou ler esse trecho de novo, pegar uma parte aqui da gravura e vamos ver se você consegue entender. Ó, essa gravura representava uma senhora muito espigada, uma senhora ereta, reta, com gorro de pele e uma boá, né? Então uma boá também de pele enroscada no pescoço. Percebeu por que está enroscado no pescoço? É como se fosse um cachecol mesmo. Com gorro de pele e uma boá também de pele enroscada no pescoço, exibindo o pesado casaco, dentro de cuja larga manga todo o antebraço se escondia. É muito interessante essa parte, né? Porque ele descreve um quadro que está na parede. Se você observar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a tela no meu computador um instantinho. Reparem a colcha, né? Que ele fala que a colcha ia caindo toda hora, né? É esse momento que ele está narrando. Aí tem o Kafka acordando, terrível, né? Acordando como uma espécie de barata, besouro. Você vê que ele está se mexendo o tempo inteiro, ele não consegue, né? Ele fica assustado. Imagina você, né, tentar fazer alguma coisa e não conseguir porque você está completamente transformado em um inseto. Muito complicado, né? Vou deixar rolando o vídeo e vou agora para o próximo parágrafo. Essa parte aqui do parágrafo que eu vou ler para vocês é o momento em que ele fala um pouquinho dos sentimentos, né? O sentimento que ele sentia. Então, qual é esse parágrafo? Ele está ali na página 51. Ah, não, antes da página 51, eu vou ler um pouquinho mais esse quarto parágrafo, que é aqui quando ele fala: Gregor volveu o olhar para a janela. Ó, aí tá a moça, deixa eu pausar aqui, ó, com o boá ereta, do jeitinho que tá na história, tá bom? Vou voltar aqui então para a tela agora, senão a gente se perde. Deixa só eu achar. Tá aqui mesmo. E vamos lá. Nesse trecho que eu vou ler para vocês, que começa com Gregor volveu o olhar para a janela, ele vai citar uma palavra chamada melancolia. Vocês estão percebendo que essa história ela traz muitos detalhes, muita descrição. E é muito importante perceber o nível de literatura que a gente está falando. A gente não está mais contando história da carrochinha, não está mais contando conto de fada. A gente está indo para histórias muito mais densas, pesadas, como a Morte Escalarte, do Edgar Allan Poe. Lembra quando a gente viu o castelo daquele príncipe? Era um castelo enorme, gente. Era gigante, cheio de detalhes. A mesma coisa acontece agora. O Kafka explica, inclusive, como é que estava o tempo naquele dia. E quais eram os sentimentos que o Gregor Samsa sentia quando acordou daquele jeito. E um dos sentimentos que ele sentia era a melancolia. Vocês sabem o que é a melancolia? Melancolia é uma tristeza vaga que você sente, às vezes por algum motivo, às vezes sem motivo algum. Vamos agora para a leitura do quarto parágrafo. Gregor volveu o olhar para a janela. Gotas de chuva batiam contra os vidros e o tempo ennevoado encheu-se de extrema melancolia. Ele fala dessa janela, a janela está com gotas de chuva que batiam contra os vidros e o tempo ennevoado encheu-se de extrema melancolia. Então ele ficou muito triste nesse momento. É muito importante perceber essa parte do parágrafo. Depois, enfim, tem uma série de trechos que são muito importantes. Eu gosto muito da página 51, quando começa aqui o parágrafo chamado Santo Deus. Seria o primeiro parágrafo da página 51. Vou ler só esse trecho para vocês. Santo Deus, pensou aí, como é trabalhosa a profissão que escolhi. Ele começa a reclamar um pouco dessa profissão. Viajar todos os dias, a preocupação dos negócios é bem maior quando se trabalha fora da loja. Além do próprio negócio, há o inferno das viagens, a atenção ao horário e conexão dos trens, a comida má e sem hora certa, os contatos cada dia diferentes. Reparem que ele vai falar agora, gente. Os contatos cada dia diferentes, que não têm duração,
que jamais chegam a ser amistosos e nos quais o coração nunca pode entrar. Grifa esse trecho. O coração nunca pode entrar para as profundas do inferno com tudo isso. Ele está indignado. Ele está indignado com a profissão dele. A profissão dele não permite que ele seja amistoso, que ele seja uma pessoa com carinho. Ele vai lá, ele tem que vender, tem que ser objetivo, tem que falar das coisas de uma maneira objetiva e ele não quer. Ele quer que o coração entre nessa relação. Olha que bonito que ele fala. O que seria o coração entrar na relação? Seria o carinho, seria a amizade, seria o sorriso entrar nessa relação. Muito importante esse trecho. E é interessante porque ele acorda transformado num inseto e repare que ele começa a lembrar da vida dele, ele começa a achar um saco a vida dele. Ele não aguenta mais trabalhar. Daqui, gente, a gente vai para o parágrafo 52 e depois a gente vai para o último parágrafo do texto, tá bom? E aí a gente vai encerrar a nossa leitura com alguns comentários. Então agora a gente falou aí do sentimento do mundo, né? O sentimento que ele sente na página 51 e vamos lá para a página 52. É o trecho que começa com o cérebro fervia. Vai lá. Acha aí na página 52, o cérebro fervia. Achou? É um parágrafo aqui que começa. O primeiro parágrafo da página 52. Vou ler esse trechinho aí também. É o momento em que aparece o diálogo pela primeira vez, né? Um diálogo, um discurso, uma fala em discurso direto, e a mãe chega para conversar com ele e acontece uma coisa terrível. Ele não consegue falar. E isso é muito interessante. Ele tenta falar, mas não consegue. O cérebro fervia com tais pensamentos, sem que se animasse a se levantar. E, precisamente quando no mostrador os ponteiros marcaram 7:15, bateram de leve à porta, que ficava junto à cabeceira da cama. Gregor! Era a voz da mãe. São 7:15. Você não tem que trabalhar? Que voz suave. Gregor ficou horrorizado ao ouvir a própria voz. Que era a sua voz, era, mas saía, porém, misturada com um doloroso e incontido assobio muito fino, fazendo com que as palavras, a princípio claras, perdessem a clareza. Tornar-se confusas a ponto de duvidar que pudessem ter sido entendidas. Gregor desejara ter respondido correta e profusamente, explicando tudo, mas em tais circunstâncias limitou-se a dizer: Sim, obrigado, mamãe, já estou me levantando. Então a gente percebe aqui que nesse trecho ele tenta falar e sai um som parecido com o que eu fiz, esse som estranho. Imagine você tentando falar com a sua mãe e a sua voz sai dessa maneira. Terrível, não é? Esse sentimento que o Gregor Samsa sente nesse conto é o mesmo sentimento que ele sente na vida. Então, isso que é interessante a gente perceber. O Kafka está falando da vida desse homem que se sente como um inseto. E para falar sobre isso, ele transforma o homem, o personagem, num inseto de verdade. Agora a gente vai ali para o último parágrafo para conversar um pouquinho e encerrar essa leitura. Tá legal? Deixa eu só voltar aqui a imagem. A tentativa. Ele tem essa tentativa o tempo inteiro de levantar e de achar que tá tudo bem, né? E ele passa o conto inteiro fazendo isso. Tem um momento que ele levanta, tem um momento que as pessoas entram no quarto e se deparam com um inseto gigante andando pelo quarto. É muito interessante, eu já indico a leitura. O meu livro está emprestado com alguém e com certeza vocês vão gostar e querer ler mais. Vamos lá então para o último parágrafo do texto, gente. Lá no finalzinho, livrar-se da colcha. A colcha a gente já marcou a palavra, sabemos o que é. Então vamos lá, começando a leitura do último parágrafo. Livrar-se da colcha foi algo bem simples. Bastou empinar um pouco a barriga e ela por si só escorreu toda para o chão. Mas a dificuldade em se mover vinha do extraordinário volume de Gregor. Para se erguer, os braços e as mãos valeriam muito, porém, em lugar deles. Só um minuto que eu me perdi. Isso mesmo. Para se erguer, os braços e as mãos valeriam muito, porém,
Em lugar deles, tinha agora numerosas patas, agitando-se incessantemente, e sobre as quais não exercia nenhum controle. E a verdade é que ele queria se levantar, esforçando-se muito, conseguia estender uma patinha e torná-la firme. Mas, quando tal acontecia, as outras continuavam na agitação desabalada e dolorosa. Não está direito ficar preso na cama como uma abelha sem asas, disse a si mesmo. Então ele se sente dessa maneira, né? Esse livro eu li há um bom tempo já. Eu já li A Metamorfose, eu já li também O Processo. Vale a pena ler, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. As palavras foram aí sulco, colcha, boá e espigada. Quero que vocês criem uma frase com essas 4 palavras. E, enfim, para quem já fez o texto, já fez inclusive a interpretação e quiser, por conta própria, refazer agora diante dessa leitura um pouco mais apurada, fica à vontade, não é obrigado, mas se quiser, vai ser bom para todo mundo. Se você não fez, você pode ir agora junto comigo fazer e vai ser muito melhor essa interpretação, tá bom? Obrigado, eu já vou adiantando, já falei, né, no início, não tem como eu fazer sempre a aula dessa maneira, espero que vocês tenham gostado. É isso e tchau, tchau!